Pai bondoso, nós aqui estamos para fazer o fechamento de uma sequência de pensamentos, um desenvolvimento que começamos na outra sexta-feira, aprofundando nossas raízes para compreender por que acreditamos naquilo que acreditamos e como é que podemos estar bem alicerçados na nossa fé. Agora vamos abrir a Tua Bíblia, vamos abrir a Tua Palavra, pedimos que o Senhor mais uma vez mostre a Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai abrindo aí em Hebreus 11, nós vamos usar a Bíblia nessa manhã. E você já sabe, é meu costume, faz parte da minha metodologia, vamos dar uma recapitulada. O propósito dessa semana então foi mostrar para vocês que o livro de Gênesis é um livro histórico escrito por Moisés com intenção de retratar uma história real que começa com Adão, feito de maneira especial por Deus. Mas, devido à ruína e queda da nossa espécie, um plano de salvação foi elaborado, foi apresentado ao ser humano. Entretanto, os homens foram rebeldes e o mundo antigo foi destruído por um dilúvio. E vocês viram que as 8 pessoas que sobreviveram a essa devastação recomeçaram a civilização e, obviamente, eles tiveram muitos desafios, eles tiveram medos e tiveram que se adaptar, apesar de que Deus sempre deu a eles motivos de confiança e demonstrações de cuidado e amor. Entretanto, ainda na juventude dessa nova civilização, houve rebeldia, como a gente viu o caso de Cã, houve rebelião contra Deus, e tanto quanto eles começaram a crescer, algumas dessas ideias de ingratidão começaram a gerar os primeiros ídolos, porque você viu comigo que a Bíblia, na carta aos Romanos, ela diz que a ingratidão do homem leva o homem a negar as evidências claras da existência de Deus e do seu cuidado por nós. E essa ingratidão faz com que os homens se voltem para si mesmos. E voltando-se para si mesmos, eles se propõem a serem seus próprios deuses. Então eles têm que criar o ídolo, porque ao elevar o ídolo e adorar o ídolo, eles adoram a si mesmos e satisfazem as suas paixões na sua loucura. Mas mesmo assim, aqueles que receberam a lei de Deus, você viu comigo que devido à nossa natureza pecaminosa, eles por si próprios foram incapazes de satisfazer a lei de Deus. E então Jesus Cristo chega como o grande Messias, o prometido, na linhagem que foi cuidadosamente preservada por Deus, desde o mundo antigo até a chegada do Cristo. E ontem à noite nós vimos que ele brota como um renovo, com atributos de justiça fornecidos pelo Espírito Santo. E ele ensina uma mensagem transformadora para as pessoas e deixa suas profecias de que quando voltar a este mundo, então fará nova todas as coisas e ele reinará como o Rei da Glória sobre as nações e apacentará a todos, eliminando a injustiça desse mundo e novamente restabelecendo a ordem que foi removida e foi afetada pelo pecado no passado. Eu decidi estudar com vocês Hebreus 11 porque Hebreus 11 tem aqui uma descrição e uma investigação sobre o que realmente é a fé. E se nós estamos pensando em termos de aprofundar as nossas raízes, nós já vimos então como é que a civilização se desenvolveu. Nós entendemos como é que a humanidade se desenvolveu. E você viu que uma das coisas interessantes é que na rebeldia do ser humano, ainda na infância da humanidade, Deus teve que separar os povos e as nações se desenvolveram, e esse foi o propósito de Deus, para que elas chegassem a um ponto de amadurecimento, quando na plenitude dos tempos, então o Messias viria e falaria para as nações. Da mesma forma, nós estamos num segundo ciclo, em que as nações caminham para um desfecho, ao qual Deus quer que elas cheguem, para que no final ele se mostre o grande Salvador. Mas Hebreus 11 eu considero que é justamente esse meio caminho, nessa segunda parte do processo, onde nós precisamos entender como é que nós vamos nos portar e como é que vamos sobreviver nesse mundo enquanto o reino do Messias não chega. E a resposta é que nós precisamos sobreviver aqui com fé. E aí tem que aprofundar, entender bem o que é esse negócio de fé, porque você sabe que fé é uma palavra que foi pela boca de todo mundo aí e meio que perdeu o sentido.
Então nós vamos explorar aqui o sentido original disso tudo, né? Nós vamos ler todo o capítulo, porque essa é a proposta de um sermão expositivo, e depois eu volto aqui com vocês fazendo algumas considerações. Então, venham comigo, verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é, que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque e sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados.
Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem aperfeiçoados. Como é que é agir com fé? A gente tem que ler a Bíblia na igreja, né? Me perdoem se é um trecho grande, mas tem que ler a Bíblia, né? Como é que funciona a fé? Bom, eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar de George Miller, o cara que fez centenas de orações e tinha centenas de orações respondidas. O século XIX é um desses momentos da história que vale a pena a gente estudar com muito carinho. Aconteceu muita coisa no século XIX. Uma delas, o surgimento da nossa igreja. Mas o George Miller é uma história interessante porque tem a ver com o internato. Ele vivia ali pela Inglaterra e tal, e numa infância conturbada, sempre se envolvendo em encrenca, bebedeira e briga. Os pais já não sabiam mais o que fazer com o camarada. Então, a última tentativa dos pais foi: vamos mandar para um internato, vamos botar num colégio interno. E aí, meu amigo George Miller foi para o internato e começou a participar de grupos de oração, igual vocês têm aqui. Eu participei durante a semana de alguns desses grupos, com diferentes propósitos, e aquilo ali transformou a vida de George Miller. Ele então se forma, casa e decide começar escolas e internatos, especialmente voltados para os órfãos. E ele faz uma coisa muito interessante: ele abre mão do seu salário. E o faz para confiar em Deus. E as histórias de George Miller são incríveis, porque ele chega em momentos que os orfanatos que ele cuida, ele chegou a cuidar ao longo da vida dele de mais de 5.000 órfãos. As crianças estão a uma semana de ficar sem ter comida, e ele persevera em oração, e de repente Deus manda os recursos para ele, e ele alimenta todas as escolas e órfãos. E as pessoas ficaram impressionadas com a vida de George Miller. Ele conta que leu a Bíblia dele mais de 200 vezes. E ele viveu bastante, ele foi até os 93 anos. É interessante que já no finalzinho da sua vida, quando ele estava para se aposentar, 69 anos, esse homem começou a ser levado para pregar e contar sobre a sua fé. E sobre como ele viveu para os outros, especialmente para os órfãos. E George Miller, depois dos 69 anos, percorreu 42 países, contando os testemunhos dele. E teve uma vida longa ainda, só contando as experiências de oração dele. Ele ficou muito famoso. Acontece que um cara como George Miller não era para existir. Porque se o mundo é só materialismo, se a história é só a luta pelos recursos, não era para existir gente como George Miller. Se o mundo é selvageria e luta do mais apto, do mais forte, não era nem para ter quem se preocupasse com os órfãos.
Não era para existir cristianismo, não era para dar certo um negócio desses. Gente como George Miller que ora não deveria existir. Gente que vive pela fé não deveria existir. A existência real de pessoas ao longo da história como George Miller é uma das grandes provas de que Deus existe e contraria completamente a lógica do materialismo. Porque se é só matéria, nós deveríamos nos importar só com a matéria e deveríamos buscar cada vez mais para ter segurança na matéria e sermos bem-sucedidos com o conforto máximo que isso pudesse nos prover. Mas ainda que você seja o mais materialista possível, até você se comove com aqueles que sofrem. E você tem que se perguntar o que é isso que tem dentro de você, que te perturba e que te joga contra o ciclo da natureza ou da mera matéria. Bom, tem 7 perguntas que eu vou fazer rapidinho para vocês, baseada no texto. A primeira pergunta tem a ver com os 3 primeiros versos de Hebreus 11, que é: por que existe alguma coisa em vez de nada? E em algum momento dessa semana eu disse que eu ia explorar esse argumento melhor, e é agora. Porque essa não é uma pergunta muito simples. Se existe alguma coisa em vez de nada, é porque o que existe tem que ter tido uma origem. E como sabemos que o universo não é eterno, e falamos sobre isso durante a semana, o universo tem uma origem e, portanto, tem um Criador. E se o universo está aqui, preste bem atenção nisso, a própria existência do universo é a prova de que Deus existe. Por quê? Porque se existe uma criança, ele é filho de alguém, uma criança é a prova de que o pai existe. E se existe um carro, o carro é a prova de que um engenheiro existe. Você entendeu a lógica? E portanto, se existe a matéria é a prova que o espiritual ou sobrenatural, vou chamar de espiritual aquilo que é invisível, aquilo que está no domínio de Deus, existe. Porque o universo, o conjunto, tudo aquilo que existe na matéria, está para Deus como o filho está para o pai, ou como o carro está para o engenheiro. Ele é o produto daquele que é o Criador, e por si só, ele é a prova que existe. E se você nunca percebeu, esse é o argumento inicial de Hebreus 11, quando ele diz assim, que a fé é a prova das coisas invisíveis, é a certeza dessas coisas invisíveis. É justamente o que ele está argumentando, que o universo visível veio do invisível, e isso é prova o bastante para você ter convicção e raízes profundas de que Deus existe. Ele vai declarar claramente, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Porque o que vemos, o universo, foi chamado à existência pelo invisível, pelo que não vemos. A segunda pergunta que eu tenho para você é: por que que existe gente boa? Por que que existe o bem? Sim, porque a maldade, a canalice é praticamente dominante na nossa espécie e está dentro de todos nós. Mas no universo materialista é exatamente isso que nós deveríamos esperar. Cuido de mim, me dou bem, o resto, que se exploda, né? Cada um por si. Né? Cada um por si. E no máximo te ajudo enquanto você me ajuda em alguma coisa. Mas no universo materialista você tem George Miller, você tem gente boa que faz o bem por outros sem ganhar nada com isso. Aí você diz assim, mas eu queria ganhar aplausos da sociedade. Não, ele só foi ficar famoso no fim da vida. Não, mas George Miller tinha essa ideia aí porque ele devia ganhar bem. Não, acabei de contar para vocês que ele abriu mão do salário. Não, isso aí é porque ele tinha uma crença, então ele está esperando ir para o céu depois da morte. Não,
também não, porque você não entendeu como é que funciona a mentalidade da graça. E George Miller era um bom puritano evangélico. E sendo evangélico, ele não acreditava que por méritos ou pelo que ele estava fazendo, ele ia ganhar o céu. Então, nenhuma dessas objeções servem para derrubar. E o fato de existir gente boa é uma prova de que a graça de Deus vem incomodando a nossa natureza e lutando contra isso. Então, é uma prova do sobrenatural. O autor usa no verso 4 a 7 alguns exemplos de pessoas que não eram para ter existido. E ele vai citar os mártires, não era para ter existido os mártires. É claro que o primeiro mártir aqui que ele cita é Abel. Não é para existir gente que ande com Deus, como Enoque. E muito menos gente que se sujeite a ser piada de todo mundo, como Noé. São esses 3 exemplos que ele vai dar para dizer, olha, gente desse tipo não poderia existir num mundo materialista. Se existiu gente desse tipo, e se existe, porque nós conhecemos pessoas como Abel, conhecemos pessoas como Enoque, e conhecemos pessoas com o mesmo espírito de Noé, isso por si só é uma prova da existência de Deus. Ou seja, fé é, num sentido geral, fé é agir de forma justa, como Abel, como Enoque, como Noé foram considerados justos, e isso já é uma prova da existência de Deus, e a própria fé vai se tornando uma prova de que Deus existe. Muito bem, terceira pergunta para vocês. Por que existe a obediência e gente obediente? Não, porque era para a gente ser rebelde. Tipo, você vê o materialismo, pressupõe de que tu é obediente enquanto tem alguém cuidando. Você vê ali uma carteira sobrando, e aí o materialista diz assim, ó, se não tiver leis, por que eu não devo me apossar desse negócio? Se não tiver uma câmera, por que eu não devo fazer? Se não tiver ninguém cuidando, se ninguém me restringir, e se eu tiver poder para encarar todo mundo, o que me impede de eu me beneficiar? O que me impede de eu me beneficiar? Se eu quiser... Então, por que é que existe gente obediente? Gente que faz o que é correto mesmo quando não tem ninguém filmando. Gente que faz o correto mesmo que a lei não vai pegar o cara. Por que existe gente obediente? Por que existe pessoas que têm esse caráter extraordinário? E no texto aqui, verso 8 a 22, ele vai dar o exemplo dos patriarcas, e ele vai dizer assim, ó, num mundo materialista não faria sentido ter um cara que nem Abraão, que larga tudo, larga seus privilégios, família rica, bem colocada em Ur dos Caldeus, ele abandona tudo e vai embora. E ele também não está querendo uma pátria melhor que aquela ali, porque ele diz assim, se fosse podia voltar para Ur dos Caldeus, mas ele esperava uma pátria superior, e viveu a vida inteira sem alcançar essa promessa. E deu tão certo que mesmo sem alcançar a promessa, o autor vai descrever, os filhos, netos dele foram no mesmo caminho, Isaac, Jacó. E ele vai então concluir essa sessão com José, e dizendo assim, olha, tá lá José, você sabe, José é o exemplo de integridade. José está trabalhando dentro da casa de Potifar. Chega a esposa de Potifar, ela quer ter um caso com ele, a mulher ali se oferece para ele. E aí você já diz assim, não, qualquer um na situação já não ia resistir. Mas ali é pior ainda, porque ela é a patroa. Então é aquele negocinho, tipo, olha, isso aí, estou aqui cumprindo ordens, né? Ela mandou, eu estou aqui, o que eu vou fazer? Estou cumprindo ordens. Mas a Bíblia diz que não. Diz que esse cara tem uma consciência completamente diferente, e ele diz, não vamos fazer essa loucura. Nós não vamos fazer isso. E ele sai correndo. Então, perceba, esse é o argumento de Hebreus 11. Esse tipo de gente não era para existir no mundo. Não tem, no mundo materialista não tem nenhum motivo. Esse cara tinha todas as razões para ter adulterado naquele momento, ter sido infiel. Mas ele se recusa. E por quê? Porque você tem que me responder por que existe gente obediente a uma consciência, a uma forma de viver superior a tudo isso. Então você já aprendeu mais uma coisa sobre fé. Fé, num sentido real, é obediência, cara. Fé também é obediência.
não era para existir obediência nesse mundo. Era para existir gente aproveitando aqui a oportunidade para se dar bem. Tendo oportunidade, se dando bem, e o resto se lasque. Não, mas não é o que acontece. Tem gente que vai na contracorrente de tudo isso. Aí você tem a quarta pergunta que eu vou fazer para vocês. E ela corresponde ao verso 23 e 29, que é: por que tem gente que, diante desses princípios todos, vai se ferrar, como José foi jogado na prisão, e mesmo assim escolhe o caminho estreito? Então, o próximo exemplo que o autor aqui de Hebreus dá é Moisés. E para ele, Moisés é o grande exemplo de abnegação, porque Moisés estava sossegado como um dos príncipes do Egito, e ele podia ter vivido numa boa, e ele teria entrado para a história dos grandes faraós e da família real, e nem saberíamos que ele era hebreu. E por que ele decide se incomodar, cara? E ele decide ir ter com seus irmãos e abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Por que ele faz tudo isso? Então, num mundo materialista, onde a fé é só um emocionalismo e uma ilusão, não faria sentido, se as espécies estão competindo para sempre se dar bem, não faz sentido um cara escolher não se dar bem e abrir mão de tanto poder e privilégios. E Moisés e tantos cristãos que abriram mão do poder em nome da justiça e de sua consciência, eles são uma grande prova contra a teoria da evolução e contra tudo isso. Porque eles vão na contracorrente, e você então aprendeu agora que fé, além de obediência, fé além de justiça, fé é um extraordinário ato de coragem. Você tem que ter coragem. Na verdade, a fé te dá esse tipo de coragem que contraria o mundo inteiro. Isso é uma coisa extraordinária, né? Bom, vamos lá. Quinta pergunta para você. Por que alguns fazem coisas improváveis? E aí, você tem a descrição disso, está na próxima sessão aqui. Eu dividi os dois versos 30 e 31, que são os versos que começam a falar sobre Raabe e sobre a chegada dos israelitas lá em Canaã. Então, isso é uma coisa absolutamente improvável. Você vê algumas coisas que mudam a história e elas não deveriam acontecer. Como, por exemplo, um punhado de gente que entra numa terra estranha. Eles são pessoas vindas do deserto, desarmados. E então vai ali os espias para uma cidade, e nessa cidade tem uma mulher que vive como uma prostituta. E ela tem uma vida que ela nunca conheceu outra coisa. Talvez fosse até uma prostituta cultural, envolvida com a religião deles. Não faz no menor sentido que essa mulher olhe para o povo que é inimigo dela. Não faz o menor sentido que essa mulher olhe para as pessoas que estão vindo para a cidade dela e ela diga assim: olha, ouvi o que o Deus deles fez contra os egípcios, e agora chegou a nossa hora também, nós temos que mudar. Não faz nenhum sentido que ela vá contra a cultura dela. Ela não recebeu ali missionários que ficaram 2 anos tentando explicar para ela o que é o Deus de Israel. Não, ela só viu esses caras chegar. E mais improvável que cair as muralhas de Jericó são cananeus como Raabe sendo tocados pelo Espírito Santo e se rendendo àqueles que eram para ser seus inimigos e dizendo: olha, a justiça deles é maior que a nossa. O Deus deles é um Deus vivo e verdadeiro. Então você já aprendeu que fé é coragem para você mudar as suas atitudes. Fé é você ter honra a valores muito mais elevados. Raabe não quis honrar ali a sua cidade. Ela entendeu que haviam valores mais elevados. E a sexta pergunta é: como é que é possível então que gente fraca e desarmada sobreviva?
porque os cananeus tinham exércitos, cidades muradas. E aí os próximos exemplos que estão ali do verso 32 em diante, é uma série de heróis que o autor diz assim, ó, tem tanta gente na história que eu não aguento contar para vocês todas as histórias. Mas eles são gente fraca, como um menino que era pastor de ovelhas e derrubou um gigante chamado Davi. E num mundo materialista não faria sentido que existissem fracos que sobrevivem, muito menos num mundo materialista, aqueles que foram jogados aos leões, queimados em fornalhas, aqueles que foram crucificados, serrados ao meio. Como é que esses caras sobreviveram? E o texto vai dizer que eles tiraram força da fraqueza. Você agora aprendeu mais uma definição do que é fé. Fé é tirar força da fraqueza. E força da fraqueza não faz sentido num mundo materialista. Só que existe gente que tira a força da fraqueza e não abandona Deus no meio da doença, não abandona Deus no meio da dor e da tragédia, não abandona Deus nas catástrofes e desastres. Esse tipo de gente não deveria existir, mas eles são a prova de que Deus existe e é real, e que nós estamos nos preparando para uma Canaã celestial e um lugar muito maior do que esse mundo aqui. E você pergunta assim, e a sétima pergunta, pastor? Bom, a última pergunta para você é a seguinte: por que que tem gente que não desiste disso tudo, mesmo sem não receber? Eu responderia para você, porque as raízes são profundas, e ainda que você seja desgalhado pelas tempestades, pelos juízos, um broto surge e um remanescente será salvo. Porque fé é bom testemunho, que diz assim, essa gente com essa índole de caráter desenvolvida pela fé, o texto vai dizer ali do verso 32 a 34, eu estou parafraseando, essa gente extraordinária alcançou o bom testemunho. Você aprendeu agora o que é fé. Fé é viver diante do mundo, dando um testemunho tão extraordinário, que você é inquestionável, a ponto da própria Bíblia, que poucas vezes elogia o ser humano. A Bíblia diz assim, de você que tem fé: o mundo não era digno deles. Não tem elogio maior que um ser humano pecador pudesse receber. Pessoas que dizem para o mundo inteiro que Deus é suficiente, que Deus vale a pena. E aí eu tenho que ler as últimas palavras do verso 40. Ele diz assim: Deus havia planejado algo melhor. Por que eles não receberam ainda? Porque se fosse entregar aqui nesse mundo, não vale a pena. O que tem aqui nesse mundo já é dos ímpios, e não é isso que nos interessa. O que tem no mundo aqui não vale a pena. Então o texto diz assim: Deus havia planejado algo melhor para nós. E por que não entrega logo de uma vez? Por que tem que ter volta de Jesus e tudo mais, esse processo de tantos séculos de história? O texto responde, ele diz assim: para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Meu amigo, se as raízes forem profundas, a sua fé é profunda. E o paradoxo disso tudo é que existe um contraste entre estar firme e enraizado, mas também ser um hebreu e peregrino e ser levado em busca de uma terra muito melhor, em busca dessa recompensa, porque nós estamos todos indo para Canaã.
mais um pouco, meus irmãos, e a cortina do mundo invisível vai ser removida. Canaã celestial vai estar diante dos nossos olhos. E o céu e a terra, o invisível e o visível, se unem na encarnação de Cristo Jesus. Só mais um pouco, e Ele voltará para todos nós. Até lá, fique firme. Fique firme. E aguente firme até o final, como os heróis da fé. Você quer fazer esse compromisso no seu coração, de não deixar que nada remova de você essa firmeza? Fica em pé comigo e vamos orar terminando a nossa jornada nesta semana. Deus Todo-Poderoso, Senhor, que essa semente de fé plantada pela Tua Palavra em nosso coração possa desenvolver raízes profundas e possa também crescer para o alto, estendendo e frutificando. Pai, que possamos também, Senhor, oferecer frutos dignos de acordo com a fé que o Senhor plantou em nosso coração. Permita, Senhor, que possamos ficar firmes. Olha aqui para todos esses jovens. Alguns vão sair daqui há alguns anos aqui da faculdade, e eles têm suas próprias lutas e suas próprias jornadas. E eu me pergunto, quantos desses vão ficar realmente firmes? Sobre quantos desses teremos boas notícias? Quantos desses, através de uma vida de testemunho aceitável, vão desafiar o materialismo e dizer Deus é real? E por seu próprio testemunho vão comprovar que Deus é amor e justiça. Pai, Tu conheces os Teus escolhidos. Que o Senhor possa abençoar eles. E aqui no tempo que passarem nessa faculdade, eles possam desenvolver, Senhor, essas raízes profundas. E levar consigo o máximo de conhecimentos que vão aprender dos professores e uns com os outros. Para que eles possam fazer a sua jornada como Abraão e como todos os heróis da fé. E possam percorrer levando a mensagem do Evangelho a todos que não conhecem. Pai bondoso, fica com essa instituição, com seus professores. Abençoa, Senhor, a direção desse lugar. Abençoa o pastorado do pastor Vini nesta igreja. Abençoa os irmãos aqui da comunidade e os alunos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.